Meus irmãos, então vamos ler a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 5, que nos diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher, os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé de idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos, aparentemente um texto despretensioso e sem muita profundidade teológica. Na última mensagem, nós falamos a respeito da descendência de Caim. Embora tenha ocorrido muitos avanços no que diz respeito ao mandato cultural, agropecuária e outras artes de cultivo da terra, ao passo também ocorreu o avanço da degradação moral e espiritual. Eles inventaram as cidades, mas juntamente com as cidades, todos os seus problemas. Antigamente, hoje nem tanto, você morar no interior era muito bom, ou bom, né, para alguns. Era sinônimo de tranquilidade, de segurança, de dormir com a porta aberta, de conversar, de conhecer os seus vizinhos. Hoje não é, hoje isso é questionável. Grandes centros sempre foram lugares em que está acumulada a violência, a corrupção, a deslealdade, a infidelidade. Você não conhece as pessoas dos grandes centros tão profundamente. Então, Caim inventou as cidades.
avanços, mas juntamente com esses avanços, os seus problemas. Moisés passa a falar agora da descendência de Arão, por meio de Sete. A menção do Toledote, ou das 10 gerações, que Toledote são gerações, corre dentro de uma estrutura que encerra com a seguinte mensagem na lápide: morreu. Assim que acaba a história deles. Exceto um, morreu. Todos mencionados nessa lista viveram mais do que nós. O que viveu menos foi 365 anos. O que viveu mais, 969 anos. Não sabemos os motivos biológicos para tamanha longevidade, mas uma das reflexões teológicas, ou um dos propósitos, era para transmitir por gerações as verdades a respeito da criação, da queda, da redenção e da consumação. Cada uma dessas personagens ensinaram sobre Deus por gerações, até chegarmos em Noé. Afinal de contas, era a tradição oral. Embora aqui nós tenhamos a menção de um livro da genealogia de Adão, mas era a tradição oral. Foram muitos filhos ao longo dos séculos vividos, povoaram toda aquela região que posteriormente ficou conhecida como Mesopotâmia, ou a atual Turquia. E qual a importância de Gênesis capítulo 5 para a história da redenção? Onde que isso se encaixa na história da redenção? Então, primeiro eu quero falar a respeito de uma resposta completa, ou uma síntese que Moisés nos traz nos versos 1º e 2º. Pode passar para a próxima tela, por favor. Quem é o homem? O verso 1º nos fala de uma fonte. O livro das genealogias, o livro das gerações de Adão. Temos duas citações dessa genealogia de Adão na Bíblia. Em 1 Crônicas, capítulo 1, versos 1 a 4. E no livro, conforme escreveu o doutor Lucas, no capítulo 3, versos 36 a 38. É a mesma genealogia, se você consultar. Esses escritores se referiram a essa genealogia composta por pessoas reais. Portanto, não se trata de mito. E essa genealogia ancorou a história da salvação na história do mundo, na nossa história vigente e corrente. Nos versos 1º e 2º, Moisés reconta a criação do homem, ressaltando verdades que nós já falamos de forma exaustiva em exposições anteriores. Nós falamos da verdadeira dignidade do homem, distintos como macho e fêmea, porém iguais, feitos à imagem e semelhança de Deus, foram abençoados, e Moisés faz questão de dizer que Deus os fez humanos. A genealogia de Adão, homem. Qual é a nossa raça? Homem. Humanidade, homem. Aponta para a supremacia do homem em relação ao restante de toda a criação. Moisés recapitula quem é o homem, cuja genealogia ele vai passar a tracejar aqui. Daí chegamos à genealogia propriamente dita. A outra tela, por favor. A genealogia de Adão, versos 30 a 32, nós vamos ter isso discorrido aí, detalhadamente. No verso 3º, sequência de todos os acontecimentos dos capítulos anteriores. Aqui nós temos, como que se Moisés desse uma pausa no verso 1º e 2º, e aí, no verso 3º, ele retoma a narrativa, que já vinha descrevendo no capítulo 4º. Lá no capítulo 4, como vimos, ele falou da vida de Caim. Todo o capítulo 4 é dedicado a Caim e a sua descendência, aos seus efeitos. A descendência, portanto, de Satanás. Mas aí, ele diz que Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. Novamente ele reforça no verso 3º, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Está aí imagem, mas é a imagem e semelhança. Ou seja, mesmo após a queda, a imagem de Deus do homem não foi de alguma maneira obliterada, apagada ou erradicada. Mas além da imagem de Deus,
Foi transmitido a Sete também a corrupção do coração, dos pensamentos e sentimentos pecaminosos de Adão. E meus irmãos, aqui se explica muita coisa. No capítulo 4 nós já temos a explicação de muita coisa que acontece no nosso mundo atualmente. Sem o entendimento bíblico da antropologia cristã, as pessoas, de maneira geral, terão enormes dificuldades para compreender as dinâmicas da personalidade humana em seus relacionamentos. O porquê da inveja, o porquê do ódio, o porquê da contradição no coração humano. A pessoa que mata, uma pessoa que diz que já amou muito, e há os loucos que dizem que matam por amor. Como compreender as contradições da personalidade e do coração humano? Após o nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos, gerou filhos e filhas, e aí acontece algo que Deus já havia o alertado lá no Éden. Na verdade, quando eles consomem do fruto, eles já começam a morrer. E nós estamos morrendo. A cada dia nós estamos morrendo. Parece que, de fato, é uma programação. Nós estamos morrendo. Ele começou a morrer quando ingeriu o fruto proibido. E ele morre e volta ao pó da terra. Algumas famílias, isso não é muito comum no meio evangélico brasileiro, mas norte-americano, europeu, isso é até de certa forma comum por uma questão sanitária. As pessoas, quando morrem, geralmente os seus parentes fazem a cremação do corpo. Eu não vou responder sobre a ressurreição agora, tá? É o culto, então eu posso falar e deixar para os irmãos pensarem e pesquisarem à vontade. Mas o que chama a atenção é que o que resta são as cinzas, é pó. E aquele pó vai voltar à terra. Muitos jogam no mar. Torna-se apenas pó, numa caixinha, numa pequena urna. Pode ser o corpo maior, mais robusto. Após a cremação só restam algumas cinzas. Então Adão efetivamente morre e volta ao pó. A segunda geração, de Sete a Enos, verso 6 a 8. Sete gerou a Enos com 105 anos. Por Enos, a descendência da mulher haveria de se desenvolver efetivamente, porque Abel fora assassinado por Caim. Por meio do neto de Adão, que o culto a Deus começa a efervescer, começa a ganhar forma. Cerca de 300 anos depois da expulsão do Éden, o culto assume uma forma mais orgânica ou organizada, liderança, sacrifícios, orações, adoração a Deus. Mais adiante, os seus descendentes serão conhecidos como filhos de Deus. Nós vamos ver isso já bem presente aqui no capítulo 6, na geração diluviana. Os filhos dos homens e os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que adoram a Deus. São os filhos de Iavé. Sete morreu com 912 anos, uma idade considerável. A terceira geração, de Enos a Quenã, versos 9 a 11, seguiu os caminhos do pai. Enos morreu com 905 anos. A quarta geração, de Quenã a Maalalel, dos versos 12 a 14, deu continuidade à descendência da mulher e morreu aos 910 anos. A quinta geração, Maalalel, gerou Jared, versos 15 a 17, sem nada de extraordinário também aqui, seguiu o ritmo de seus antepassados e morreu aos 895 anos. A sexta geração, Jared gerou a Enoque, versos 18 a 20, Jared morreu com 800 anos. E aí eu quero a próxima tela, a geração de Enoque, a sétima geração, 7, número da perfeição dentro do judaísmo. Enoque que gerou a Matusalém, versos 21 a 24. Esse trecho sobre Enoque é similar aos demais, com alguns destaques importantes que nós precisamos fazer. Enoque andou com Deus
versos 22 e 24, ressaltam isso. Enoque foi muito íntimo do Senhor e de tanto andar com ele, desapareceu. Verso 24. Ele foi simplesmente arrebatado. Ele já não era. Não passou pela morte física. E o que nós podemos depreender daqui, desse arrebatamento de Enoque, já na narrativa do Toledote, das gerações dos filhos de Deus, dos filhos de Adão? Enoque é o protótipo, é o primeiro referencial do que aconteceria com os filhos de Deus, quando o descendente da mulher efetivamente esmagasse a cabeça da serpente. Chama a atenção que havia uma esperança que esse descendente da mulher chegasse e livrasse a descendência da mulher da maldição da terra. É assim que encerra esse capítulo, quando eles olham para Noé. Talvez esse seja o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Talvez esse seja que vai nos conduzir ao novo céu, à nova terra. Enoque foi transformado por Deus e levado à sua presença já num corpo glorioso, imortal e incorruptível. Está esperando o dia do Senhor. Nós sabemos, pelo relato bíblico, que o mesmo aconteceu com o profeta Elias. Ele também não passou pela experiência da morte física. Uma das finalidades para esses arrebatamentos foi justamente autenticar a mensagem que estava sendo pregada. Elias é reputado como o maior profeta que já existiu em Israel. E a sua mensagem é autenticada com o seu arrebatamento. E você sabia que Enoque também foi um profeta? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Dar esperança a uma geração e um mundo, em um mundo sob os efeitos do pecado. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, lá em Judas, o penúltimo livro da Bíblia, bem antes do Apocalipse. Lá em Judas, versos 14 e 15, Judas não tem capítulo. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, o traidor, mas esse Judas é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Era outro Judas. Olha o que Judas fala a respeito de Enoque, versos 14 e 15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, está vendo? O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, contra o Senhor. Enoque já profetiza em Gênesis a respeito da consumação, da volta de Cristo, mesmo sem ter esse nome, ungido, mas ele já profetiza a respeito da volta do Senhor. Muitos podem dizer: Enoque teve uma vida muito boa, foi tão boa que ele foi arrebatado. Qual profeta que tem a vida boa? A não ser os profetas da atualidade, da prosperidade, que andam em carros de luxo e moram em mansões. Esses falsos profetas vivem bem. Mas todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Enoque não teve boa vida, mas Enoque andou com Deus. Enoque deu um testemunho piedoso e diferente aos seus contemporâneos. O que seria essa vida piedosa? Por certo, a guarda do dia do Senhor, o casamento monogâmico, o sacrifício dos melhores animais, a invocação pública do nome do Senhor, a fé na promessa na chegada do Messias. Então, essa vida de Noé se tornou evidente a todos que puderam conviver com ele. Não tinham uma Bíblia escrita como nós temos, símbolos de fé, princípio regulador do culto e tantas outras coisas.
Era um sistema religioso simples e rudimentar, mas com os principais fundamentos que temos na atualidade. Os princípios que perpassam toda a história da cristandade do povo de Deus por séculos. Muita coisa aconteceu depois de Enoque. O Cristo veio, cumpriu a sua obra redentiva. Nós temos o cânon bíblico fechado, temos os credos, as confissões, os catecismos, as liturgias, os sistemas doutrinários, a institucionalização da igreja, que é uma bênção para a igreja. Isso não é ruim, é bênção para a igreja. Mas o que ocorre após Enoque? Logo após Enoque, as demais gerações. Pode passar para a próxima, por favor. Nós temos a 8ª geração, versos 25 a 31. Matusalém, Alameque. Moisés retoma o padrão da lista. Matusalém é o mais longevo descendente da mulher. Ele morreu com 969 anos. Geralmente nós fazemos referência a Matusalém, aquele irmão com bastante idade, né? Esse daí certamente está na descendência da mulher. A 9ª geração, Lameque, gerou a Noé. Noé significa descanso. Talvez fosse esse o Messias. Quem sabe Noé não nos dará descanso da morte. Ela que se repete, ainda que vivamos séculos, a morte sempre chega. Sempre chega o dia. E meus irmãos, quando eu penso na marcha do povo pelo deserto, e essas palavras de Moisés são importantes, porque aquele deserto se tornou o maior cemitério a céu aberto. Não é o cemitério a céu aberto mesmo, mas o maior cemitério no globo terrestre. Mais de 3 milhões de pessoas morreram num período de 40 anos. Eles enterravam gente todo dia. A morte estava presente nos nascimentos, pessoas idosas, pessoas que adoeciam, pestes, os revoltosos, a terra abrindo, tragando mais de 100 mil pessoas. Então eles tinham que conviver com a morte. E o que Moisés está dizendo? A morte está presente. A 9ª geração, como eu já falei, né? E temos a 10ª geração. Noé gerou a Sem, Cã e Jafé. A pessoa mais relevante dessa lista é, sem sombra de dúvidas, o Noé. Porque essa lista prepara para a narrativa do capítulo 6. A linhagem da mulher terá continuidade por meio de Sem. Moisés intentava mostrar a continuidade da humanidade, mesmo após a expulsão do Éden, mesmo havendo pecado em sua natureza e inevitavelmente passando pela experiência da morte. Moisés deseja mostrar aos israelitas a verdadeira esperança. Eles estavam na linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, Sem. Eles eram semitas. Uma das maneiras pelas quais os judeus eram conhecidos, semitas. Meus irmãos, quais aplicações nós podemos fazer para as nossas vidas com essa genealogia, afinal de contas? Pode passar para a próxima, por favor. Primeiro é que Deus abençoa aqueles que andam com Ele. Está claro o contraste de linhagem aqui, do capítulo 4, a linhagem de Caim, marcada por violência, por imoralidade, por assassinato, pelo deboche, pela ironia, pela revolta contra Deus. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 18, ele passa a discorrer e diz que a ira de Deus se revela contra aqueles que, tendo conhecimento de Deus, não reconheceram como Deus, antes preferiram adorar a criação ao invés do Criador, tornando a verdade de Deus em mentira. Eles são culpados. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 18 adiante, ele rasga o verbo. A linhagem de Caim. A linhagem de Sete, por outro lado, marcada pelo culto a Deus, pessoas piedosas, até teve alguém arrebatado. Olha só.
Alguém que estava vivendo, levando sua vida, de repente já não era. Linhagem marcada por pessoas que de fato serviram a Deus de todo o coração. Enoque foi uma ilustração de uma vida diante de Deus. Chama aqui a atenção que não fora o Senhor quem andou com Enoque, que é o que muitos querem hoje, que Deus ande com eles, mas foi Enoque quem andou com o Eterno. Andar significa ir na direção do Senhor, ter intimidade com Ele, viver para agradá-lo, entregar o coração por completo, sem reservas. Muitos imaginam que Deus tem a obrigação de andar conosco, de atingir as nossas expectativas, de ser o nosso servo, de aceitar-nos como nós somos, sem exigir qualquer mudança, e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Nós que temos que andar com Ele. É a presença de Deus nesse caminhar com Ele que vai trazer alegria, que vai trazer a completude para o coração. Quantos de nós não estamos em busca da plenitude, do chegar lá? O que é chegar lá? O que é chegar lá para você? O que é lá, afinal de contas? Mas muitos estão correndo atrás disso. Eu quero lhe informar que as realizações da terra não nos preenchem por completo, simplesmente porque elas não são suficientes. É importante estudar e continuar desenvolvendo o mandato cultural. Isso é importante. Mas isso por si só não vai trazer completude. Galgar, crescer profissionalmente, por si só não vai trazer completude. Você não é o seu trabalho. Você não é a casa que você mora. Você não é o carro que você anda. Você não é o tanto de recurso que você acumulou no banco. Desperte, porque se você morrer agora, tudo isso fica aqui. E o que você vai levar? Nada. Nada. O que é chegar lá? Para muitas pessoas. Muitos procuram a Deus por motivos emergentes e urgentes. E de fato, nós devemos levar diante de Deus todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, lançando sobre Ele, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas andar com Deus não é apenas fazer de Deus alguém que vai nos dar bênçãos e alívio emocional, mas andar com Deus é reconhecer a nossa miséria e o nosso pecado. E meus irmãos, com sinceridade, hoje é uma noite de Santa Ceia, com sinceridade, qual foi a última vez que nós reconhecemos os nossos pecados com o peso que eles devem ter? Qual foi a última vez que com sinceridade nós nos debrulhamos em lágrimas, não por causa das tribulações e das dificuldades que passamos nesse mundo amaldiçoado, nessa terra amaldiçoada, porque ela se tornou assim, por nossa culpa, por nossa causa. Mas qual foi a última vez que nós estivemos com lágrimas diante de Deus por causa dos nossos pecados? Pecados, envergonhados, entristecidos, com dor no nosso coração por causa das nossas ofensas à santidade de Deus. E não apenas ao outro, mas a Deus. Quando rasgamos o nosso coração diante dele? Enoque andou com Deus. E ele compreendeu isso em toda a sua jornada, embora o texto não detalhe. Uma vida marcada por andar com Deus, reconhece quem é Deus, se afeiçoa a Deus, e chegou ao ponto dele não ser mais. Uma outra lição, e essa é breve, as genealogias têm o propósito histórico e teológico, assegurar as verdades das Escrituras Sagradas, que o que nós temos diante de nós, na sua mão, é a palavra de Deus, única,
infalível regra de fé e prática, sem a menor necessidade de acréscimos, de atualização. Ela por si só é suficiente. Portanto, nós somos o povo do livro. Somos o povo do livro. Nós não somos levados pelas atualizações, pela contemporaneidade, pelo que a sociedade está dizendo, pelos modismos. Nós somos contra a cultura, porque nós somos o povo do livro, de uma verdade que é absoluta. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é a respeito da realidade da morte. A descendência de Caim vai buscar as conquistas desse mundo. Eles rejeitaram a Deus. Estão preocupados em meramente evoluir aqui e agora. Porque tudo que resta para eles é uma realidade sem Deus. E a realidade sem Deus para eles é esse mundo palpável, visível e tangível. Tão somente isso. E morreu. 9 vezes. Aparece nessa narrativa. E morreu. É a última experiência universal. Todos vamos morrer. Isso aí é um fato. Mas a pergunta é a seguinte: nós estamos prontos? Estamos preparados para nos encontrar com Cristo? É esse o ponto aqui. Estamos preparados. Os dias estão passando, o tic-tac. E o que isso representa para nós? Um dia menos na nossa vida. Nós precisamos descansar em Deus, para não andarmos ansiosos, tão preocupados e dispostos a matar se for necessário, para conseguirmos as coisas dessa terra. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Tem pessoas que estão dispostas a matar pelas coisas dessa terra. Nos choca muitas vezes, eu não assisto mais noticiários, nos choca que às vezes o contraventor matou por causa de R$50, de R$20 que alguém devia. Aquele contraventor somos nós, se não for a graça de Deus. Nós estamos matando ou a nossa saúde, ou a nossa família, ou literalmente matando pelas coisas da terra. Deve ser desesperador olhar para o amanhã e não ter nada, só vapor e fumaça, nada. A geração pós-diluviana viveria 120 anos, somos nós, 120 anos, uma pequena margem de erro para mais, e olha que nós estamos aumentando, né? A expectativa de vida dos seres humanos de maneira geral. Recursos médicos, alimentares e tanta coisa. Mas veja que após o dilúvio, Deus diz, só até aqui, 120. Acabou esse negócio de viver quase 1000 anos. Uma pequena margem de erro para mais e muito para menos. Porque são poucas as pessoas que passam do 100. E às vezes a pessoa passa do 100 sem saber. Que às vezes está com Alzheimer, alguma coisa, ela nem sabe mais o que está acontecendo direito. A média de vida do brasileiro é 75,5 anos. Essa é a média de vida. Os que têm fé e andam com Deus não devem ser tomados pelo desespero da efemeridade da vida. Se você chegou a 70, 75, não fique desesperado. Deus deixou até 120. Até 120, pode ser que dê. Tem a expectativa dos brasileiros, mas tem até 120. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ou muito para menos. Então, meus irmãos, e morreu a realidade da morte.
E por fim, eu quero finalizar que essa narrativa vai nos ensinarmos a respeito da nossa gratidão a Deus. E ser grato a Ele é andar com Ele, é ir na contramão desse mundo. Isso é demonstrar gratidão a Deus. Nós valorizamos mais a sua palavra, mais os seus princípios, mais os seus preceitos, mais agradá-lo do que agradar a outros. Primeiro temos de agradar a Deus. Nós somos contra a cultura, nós vamos contra a lógica desse mundo. A lógica desse mundo está fundamentada sobre a descendência de Caim. Eles não creram em Cristo. James Packer, que é um teólogo norte-americano do século passado, ele morreu no início desse século. Ele escreveu o seguinte: o que faz com que a vida valha a pena é contar com um objetivo suficientemente grande, algo que desperta a nossa emoção e comprometa a nossa lealdade. Isso é o que tem o cristão, mais do que qualquer outro homem. Qual objetivo pode ser maior, mais exaltado, mais maravilhoso do que o de conhecer a Deus? James Packer, ele sempre falou sobre o conhecimento de Deus, a necessidade de conhecer a Deus. Sua teologia é montada com esse moto: conhecendo o Senhor. Meus irmãos, a promessa se cumpriu. Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, Filho de Deus, se entregou em uma cruz, esmagando a cabeça da serpente. Falta apenas cumprir a profecia de Enoque. Só falta isso. E Enoque profetizou a destruição dos ímpios da semente de Caim e a exaltação do nome do Senhor por completo. Então que Deus nos ajude a não apenas pensarmos em morte, mas sobretudo na vida, graças ao seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.